A gente vai falar mais sobre esse aspecto, sobre segurança, defesa e estratégia militar, com Alessandro Visacro, que é o autor de Guerra Irregular, autor de A Guerra na Era da Informação, é analista de segurança e defesa, gentilmente nos atende para contribuir com informações importantes nesse sentido. Muito obrigada e bom dia. Muito bom dia. Vamos lá, a gente está aqui vivendo desde ontem, né, essas informações, acompanhando essa possibilidade de entrada por terra. Em relação a esse tipo de estratégia, que é aguardada, mas ao mesmo tempo é muito temida em relação às possibilidades de resultado efetivo para as tropas de Israel e aos riscos todos envolvidos. E aí queria te ouvir sobre isso, o tamanho do risco que representa essa entrada por terra. Não é a primeira vez que as forças israelenses, ao longo da história, incursionariam dentro do território de Gaza, dentro da faixa de Gaza. Vamos dividir isso aí em 4 níveis. Primeiro, no nível tático. A faixa de Gaza hoje é uma porção de território muito pequeno, são só 12 quilômetros por 42, cerca de 400 quilômetros quadrados. Densamente povoado, cerca de 2 milhões de palestinos. Então, essa característica do terreno urbano, ela torna muito difícil a progressão, a incursão dentro dessa área. E, paradoxalmente, quanto mais você bombardeia, quanto mais escombros você produz, mais você favorece o defensor. Além disso, o Hamas, ele preparou esse terreno ao longo de muito tempo. Então, existe uma rede de túneis, uma série de bunkers, e, além do mais, tem a população civil. Então, taticamente, é um desafio significativo. Em 2006, Israel teve uma dificuldade muito grande de desmantelar a estrutura militar do Hezbollah no sul do Líbano. Foi uma campanha de 34 dias e malogrou. 2 anos depois, realizou a Operação Chumbo Fundido dentro da faixa de Gaza. Então, taticamente, isso traz uma série de problemas. Mas vamos para um outro nível, que é o nível operacional. Ao mesmo tempo que Israel procura dar uma resposta à organização militante Hamas dentro da faixa de Gaza, ela não pode descuidar de outras frentes, como, por exemplo, o risco de uma sublevação na Cisjordânia ou o risco de ataques provenientes do norte, da fronteira com a Síria, da fronteira com o Líbano. No nível estratégico, a gente tem que lembrar que quais efetivamente os objetivos políticos que as forças de defesa de Israel vão perseguir dentro dessa incursão em Gaza. Será que ela vai promover uma migração coercitiva planejada, ou seja, produzir um fluxo de refugiados para escoarem para dentro do Egito por meio de corredores humanitários? Será que o objetivo dela é tão somente desmantelar a estrutura militar do Hamas? Então, estrategicamente, quais são os objetivos definidos no nível político que vão orientar esse esforço militar dentro da faixa de Gaza? E a gente tem que ir para o quarto nível, o mais importante, que é o nível estratégico. O nível político. Efetivamente, nós temos que raciocinar como essa operação contribui para a consolidação do objetivo político de Israel, que o mais importante dele é assegurar a existência do Estado de Israel. E com isso, essa ideia, ela afeta a opinião pública, principalmente a opinião pública ocidental, que ainda se mostra muito, muito volúvel em relação à dicotomia, a causa palestina e o jus ad bellum, né, a razão pela qual Israel estaria travando essa guerra. Bem, Coronel, o senhor me perdoe pelo nível mais, enfim, leigo, né, nas perguntas, porque eu estou aqui representando, eu imagino que uma parte da nossa audiência que não tenha contato nem teórico, nem prático, enfim, como o senhor não precisa nem falar, né, mas como outras pessoas ligadas a essa questão dos combates. Mas eu me questiono o seguinte, quero, por favor, a explicação do senhor, se existe alguma garantia de que, de fato, o Hamas vai ter o coração atingido nessa incursão. Porque se Israel foi pego de surpresa e teve mais de 1.000 mortos naquele ataque terrorista, não seria possível que os cabeças dessa operação, aqui pelo menos pessoas muito importantes para o Hamas, tenham deixado já a faixa de Gaza? Sim, é possível. Esse é um problema que existe. Mas
vamos observar a linha do tempo desse conflito. O que é chamado de período de paz, o período de trégua, ao longo dessa guerra, que se iniciou lá na década de 1930, esses períodos de paz nada mais têm sido do que um período de regeneração da capacidade militar. Então, a partir do momento que se regenera a capacidade militar, ou seja, eu tenho condições novamente de realizar um ataque, aí a gente tem novamente uma escalada do conflito. A última vez que o Hamas que atacou Israel de forma assim, de uma campanha mais proeminente, foi em 2021. Realizou uma série de ataques, correram a ponto de quase saturar o Iron Dome, que é um dos sistemas de defesa antimísseis mais sofisticados e eficazes que existem hoje em operação no mundo. Agora, além da questão dos líderes do Hamas, existe toda uma estrutura militar. E não vai ser fácil para Israel, por mais que tenha as forças de defesa de Israel sejam reconhecidamente muito profissionais, que sejam muito motivadas, que tenham muita tecnologia, as características do terreno e a preparação daquele terreno, elas diminuem essa vantagem do mais forte, vamos dizer assim. Então, eu chamo a atenção mais uma vez para o que aconteceu em julho de 2006, em que Israel realizou uma campanha, investiu com meios maciços, numa primeira fase, sobretudo com sua força aérea, contra o território do sul do Líbano, com o objetivo explícito de desmantelar a estrutura militar do Hezbollah, e não conseguiu. Então, Israel tem consciência, as autoridades israelenses, elas têm consciência do nível de dificuldade que ela vai enfrentar em Gaza. Só que eu repito, a gente tem que olhar para o conflito em Gaza, a incursão, o ingresso das forças armadas dentro daquele caldeirão, vamos dizer assim, além de uma perspectiva tática, que é quando a gente fala de combate, a gente tem que ver os desdobramentos disso nos níveis políticos e estratégicos, que isso aí sim, isso é o mais importante. Uhum. Isacro, o que muda numa estratégia militar? A presença de reféns, e a gente não está falando de poucos reféns, o próprio exército de Israel fala no número de 120 nesse momento, né? A mais recente atualização, presença de reféns, 120. Não sabemos, no entanto, em que condições, se é que de fato estão vivos em poder dos homens do Hamas, mas estamos trabalhando com essa informação, né? O exército de Israel trabalhando com essa informação. Em que muda quando a gente fala de 120 reféns, entre os quais há uma parcela importante de estrangeiros também, né, com outras nacionalidades, em que isso impacta uma incursão terrestre? Inicialmente, vamos lembrar que Gaza é densamente povoada, então só a presença de civis ali já é um complicador enorme para as operações. Então já parte dessa realidade. A questão dos reféns tem implicações políticas muito, muito sérias, junto à opinião pública doméstica do próprio Israel, mas a presença dos reféns exige um esforço maior de inteligência, óbvio, um esforço maior de operações especiais para preservar, para localizar, tentar preservar as vidas desses reféns, mas a tendência é que, como dificultador, ele torne o avanço israelense mais lento. E se isso acontecer, Israel sempre opera nessas campanhas dentro de uma janela de tempo, porque a comunidade internacional, ela invariavelmente pressiona por um cessar-fogo. Então, essa questão de alcançar seus objetivos dentro dessa janela de tempo é muito importante para Israel, porque se essa janela de tempo ela é encurtada e o ritmo da campanha, em função de reféns, por exemplo, ele precisa ser menor, talvez no período dessa janela de tempo Israel não alcance os seus objetivos que ela elencou para esse esforço militar. Então, isso realmente é um complicador. É um complicador em termos de tempo, é um complicador em termos de guerra de narrativas na dimensão informacional. Então, são elementos que os decisores israelenses
tanto políticos quanto os militares, eles têm que levar em consideração, pesa muito numa hora como essa. A gente vai querer saber de informação um pouco mais tarde, né? Mas dessa guerra de informação, guerra de propaganda, né? A Sheila tem uma ponderação sobre reféns que ela traz e a gente sempre fica se questionando, né, Sheila? Porque em 2011 houve aquele episódio em que houve uma troca do governo de Israel, de um refém. Havia um soldado israelense nas mãos do Hamas, ficou por 5 anos mantido refém pelo Hamas, e em 2011 o governo de Israel negociou a liberação deste soldado e, em troca, a liberação de prisioneiros que estavam em prisões de Israel, e entre esses prisioneiros, hoje, que é um dos líderes do Hamas. Ele permaneceu mais de 20 anos preso, foi condenado, se não me engano, a 4 condenações por prisão perpétua, e ele foi liberado e hoje é um dos líderes mentores deste ataque. Essa história, possivelmente, Israel não esqueceu. Isso muda também a forma como Israel encara hoje uma negociação de um refém? O que é mais determinante numa hora dessa é o peso da opinião pública. São as tendências e as pressões exercidas pela opinião pública, não somente a opinião pública internacional, mas no caso dos reféns, por se tratarem de cidadãos israelenses, a opinião pública doméstica. Infelizmente, a perspectiva é que alguns desses reféns vão permanecer sobre a guarda do Hamas, sobre a custódia do Hamas por alguns anos. Invariavelmente, alguns vão morrer, a perspectiva é que permaneçam anos. Você mesmo citou um exemplo de um refém que permaneceu por 5 anos na mão do Hamas. Então, a existência desses reféns, o recurso a utilizar esses reféns, infelizmente, é algo condenável, lamentável, né? Faz parte aí mais um episódio dessa história, desse conflito que é marcado por tragédias de ambos os lados. Terrível. E aí a gente lembra, né, inevitavelmente, daquela série Falda, né, em que você assiste exatamente a isso, né, enfim, a agentes infiltrados e essa tentativa de negociar os reféns. E eu acho que esse é o ensejo perfeito para a gente falar sobre narrativas, propaganda e essa necessidade, então, dos dois lados de, não vou dizer manipular, mas tentar ali moldar, na medida do possível, a opinião pública. Né, qual é o peso e o que é que você tem visto de diferente nesse caso, nesse conflito, com relação... Eu imagino que nunca antes as redes sociais tenham tido um papel tão preponderante, né, nesse molde, da opinião pública. Esse conflito, o conflito árabe-israelense, ele tem 3 componentes muito claros. Um diplomático, sempre teve, um diplomático, um militar e um informacional. Então, esse informacional, poucos conflitos, a percepção da opinião pública global tem desempenhado um papel tão grande. E se a gente, mais uma vez, recorrermos à linha do tempo, a gente observa que, em um primeiro momento, nas primeiras décadas desse conflito, havia uma inclinação da opinião pública global, sobretudo a opinião pública ocidental, pendendo a favor de Israel. Israel era visto como o pequeno Davi, cercado por estados árabes mais fortes e poderosos e que tinham por pretensão, por objetivo, negar a existência de Israel pela via militar. Então, se nós pegarmos a Guerra de 67, a Guerra de 73, a própria Guerra de Independência em 48, um episódio muito marcante, o atentado na Olimpíada de Munique de 72, a própria campanha, os 10 anos do terror palestino, entre 1968 e 1978, a opinião pública global, até principalmente no começo, uma influência muito grande da revelação do Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Então havia essa tendência em favor, de uma maneira geral. No mundo muçulmano é óbvio que não, mas em termos globais, a favor de Israel. Só que tem um ponto de inflexão nessa trajetória. É a intervenção israelense na Guerra Civil Libanesa em 1982. A partir dali, esses papéis se invertem, porque não vão olhar mais para Israel cercado por estados árabes mais fortes. A narrativa muda e vai centrar na tragédia do povo palestino. Então é Israel como um país, uma
força militar poderosa, uma nação ocupante, né? Aí viria a narrativa da ocupação sobre os territórios destinados aos palestinos, a Gaza e Cisjordânia. Então, há uma mudança significativa da percepção da opinião pública a respeito desse conflito. E aí ele passa a pender de forma muito clara a favor dos palestinos e contra Israel. É interessante que, quando nós observamos a opção do Hamas por realizar uma campanha em que se vale de forma tão agressiva de atos terroristas, né? Ela incorpora de forma muito explícita, na verdade sempre fez parte do portfólio de recursos do Hamas, mas nessa ofensiva particularmente, ele faz o uso assim, explícito, desavergonhado do terrorismo. Isso vai afetar de forma diferente diferentes públicos-alvos. Então, a opinião pública no mundo muçulmano, árabe e muçulmana, ela vai filtrar de uma maneira esse tipo de informação, o resto do mundo, no Ocidente, e a gente observa, infelizmente, essa disputa de narrativas, ela polarizando as análises frias, isentas do conflito, e principalmente obstrui qualquer tentativa de uma solução negociada. Então, essa disputa de narrativas, na verdade, ela é alimentada por radicais de ambos os lados. E isso é extremamente prejudicial. Pois é, e aí isso me traz aqui uma mensagem. Eu e a Sheila, a gente está conversando bastante sobre isso, né, Sheila, sobre esse conflito. E a Sheila me mandou o perfil de um jornalista palestino que estava postando essa saída das pessoas do norte da faixa de Gaza, se deslocando ao sul e trazendo todas as dificuldades e, enfim, ele perdeu muitos parentes, né? Perdeu muitos amigos nos bombardeios, e aí ele vai mostrando, ele vai compondo ali como se dá essa saída, o deslocamento dessas pessoas, o sofrimento, muitas crianças, não tem combustível, não tem veículo para todos. E em determinado momento, esse perfil dele no Instagram, que a gente lembra que é uma empresa do Facebook, Mark Zuckerberg, mas que é americana, né? E a gente sabe da ligação de Israel com os Estados Unidos. Em determinado momento, a conta simplesmente caiu. Né? Quando teve um alcance muito grande da informação do que ele estava transmitindo. Quase 2 milhões de seguidores já? Acho que já estava em mais de 2 milhões. Já estava em 2,5 milhões, eu acho. Aí a conta foi, enfim, derrubada. E aí eu queria trazer isso para coisa macro, né, Visacro? Porque a gente sabe que... E aí, como você disse... A gente tem esse recorte de agora, mas é um conflito que vem de antes. A gente só está em uma parte, a gente está acompanhando a continuação de algo que já vem. E é algo que envolve outros atores muito maiores e que nem sempre são tão visíveis assim para quem está acompanhando ali o perrengue das pessoas que realmente estão passando por tudo isso. Você consegue nomear claramente quem são esses grandes atores de toda essa situação? Nós estamos falando de um problema que mexe com o Oriente Médio. Embora a região, a Palestina e Israel sejam um pedaço depauperado de terra, ao contrário, por exemplo, dos países do Golfo, que tem o petróleo, etc., aquela região ali, ela sempre é uma região marcada pela pobreza. Mas ela, dada a sua importância geopolítica, ela afeta significativamente o mundo inteiro. Tem sido assim. Né? Tem sido assim. A crise do petróleo, por exemplo, ela se dá depois da guerra do Yom Kippur, quando os países árabes, os países da OPEP, lançam mão do petróleo como uma arma, como uma ferramenta de pressão. Então, inicialmente, quando você traz o papel desse conflito no contexto geopolítico atual, não existe um consenso que emergiu de que o grande objetivo do Hamas, e é mais do que plausível, foi obstruir os acordos em curso promovidos pelo governo dos Estados Unidos de aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Assim como a maioria dos países árabes, ou melhor, dos países muçulmanos, a Arábia Saudita ainda não reconhece Israel. Então, quando a gente fala não reconhece, não é uma questão de representação diplomática, é negar o direito da existência do Estado de Israel. Então, esse esforço diplomático norte-americano foi uma iniciativa para se contrapor a outra iniciativa geopolítica muito importante tomada pela China de aproximar o Irã
da Arábia Saudita, que são dois grandes antagonistas, são os dois atores que disputam a hegemonia no mundo muçulmano, os Estados Unidos veio com essa iniciativa diplomática. Então, essa ofensiva do Hamas, esse recrudescimento das tensões entre palestinos e israelenses, ele obstrui, inviabiliza a curto prazo, a médio prazo, talvez, esse esforço diplomático de aproximar Israel da Arábia Saudita. Lógico que essa iniciativa encontra muita oposição, até mesmo dentro da Arábia Saudita, dentro do mundo muçulmano de uma maneira geral, mas, sobretudo, beneficia o Irã. Não é isso? Esse conflito, ele afeta, de alguma forma, o conflito que está em curso no leste da Europa. Então, a questão da disponibilidade de munição que hoje o Ocidente despende para manter a Ucrânia no campo de batalha, resistindo ao avanço, à ocupação das forças russas, essa munição agora, que já é relativamente escassa, ela vai ser requerida também por Israel. Então, assim, existem uma série só nessa fala aqui, a gente já disse, nós já falamos China, falamos Rússia, falamos Irã. Então, assim, é um jogo de interesses geopolíticos muito imbrincado, muito interconectado. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, infelizmente, a população palestina, ela invariavelmente é quem mais sofre. Ela invariavelmente é quem mais sofre. E até mesmo os países árabes, a gente precisa questionar o esforço que eles têm feito em prol da população palestina, que não seja o fornecimento de armas para manter esse estado de guerra latente entre Israel e os palestinos. Então, existe uma série de atores que fazem parte desse conflito e, infelizmente, quem está na ponta da linha obviamente, a população civil, que se vê entre o fogo cruzado, é quem mais sofre, é quem amarga a destruição do conflito, etc. E aí a gente tem que fazer um link com a guerra de narrativas. Quando a gente pega aquela narrativa de que um lado é o certo, o outro é o errado, um lado é o bom, o outro é o mal, um lado é o justo, o outro é o perpetrador de atrocidades, essa visão é uma visão reducionista e que só serve para alimentar o conflito. E inviabiliza qualquer perspectiva de uma distensão e uma solução negociada de médio e longo prazo. E quando a gente ouve todos esses atores envolvidos, você citou alguns países e ainda acrescentando Arábia Saudita, Estados Unidos, e a gente está falando de um poderio bélico gigantesco. Quando a gente ouve falar em tudo isso, e a gente percebe aquela falha grotesca, né, Sheila, da inteligência do exército de Israel para detectar que esse ataque viria, a gente fica até ressabiado, não? Pois é, exatamente. E aí eu queria te ouvir sobre isso, Visacro. Muito já se falou sobre essa falha grave da inteligência de Israel. Os próprios israelenses apontam para essa falha gravíssima de não ter captado que esse movimento estava acontecendo. E eu junto a isso, Israel subestimou um eventual fortalecimento do Hamas nos últimos anos. Hoje estima-se um exército de combatentes terroristas de 40 mil na faixa de Gaza. Sempre que alguma coisa dá errado, a primeira tendência é jogar a culpa na inteligência. Tá? Então vamos lá, a inteligência erra, tá bem? A inteligência norte-americana, ela deu certeza de que existiam armas de destruição em massa no Iraque, o que levou à invasão de 2003. Não é isso? E foi uma campanha aí de 2 décadas extremamente dispendiosa e infrutífera. A Rússia, quando invadiu a Ucrânia, há pouco mais de um ano, a inteligência russa superestimou as forças pró-rússias e subestimou não só a postura ocidental, né, mas também a predisposição dos ucranianos de resistirem. Quando a gente traz para esse conflito atual, eu acho ainda prematuro nós afirmarmos de forma categórica que houve falha na inteligência israelense e o tamanho dessa falha. Bem, vamos lá. Ainda que a inteligência israelense tivesse identificado a iminência desse ataque, os riscos, as dimensões, bem, internamente,
o gabinete do do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele passa por uma crise política muito grande, a ponto de colocar em xeque a coesão israelense de uma forma que acho que a gente nunca viu antes. No cenário externo, existia esse esforço diplomático extremamente importante de aproximação com a Arábia Saudita. Essa aproximação de Israel com a Arábia Saudita, politicamente, talvez compensasse o risco, né, das análises de risco, dos processos de gerenciamento de risco, talvez compensasse esse esforço diplomático, né, talvez valesse a pena. Então, a gente precisa colocar isso na balança antes de falar assim, não, a inteligência falhou aqui, a inteligência pecou ali. Um outro aspecto que a gente tem que considerar também é que não é só um lado, né, do conflito. Antes de pensar que foi uma falha da inteligência israelense, acho que a gente tem que atribuir o mérito à contra-inteligência do Hamas. Então, são todos esses elementos aí que a gente deve levar em consideração. Eu acho muito difícil não sobrar aí, não só para a comunidade de inteligência israelense, mas também para os decisores políticos, que de uma forma ou de outra foram alertados para esse risco, né? Não, sem dúvida. Todo um contexto, e é um tabuleiro gigante, né? Com personagens gigantes que a gente está falando. Se você ligou o rádio agora, nós estamos conversando com Alessandro Visacro, analista de segurança e defesa, autor de Guerra Irregular, A Guerra na Era da Informação também. Imagino que você, ouvinte, esteja querendo informações sobre o que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Nós estamos atualizando minuto a minuto, né, o que está acontecendo. Nós tivemos aquele primeiro prazo de Israel vencendo à meia-noite, às 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Ontem foi um prazo que foi estendido para 6 horas da manhã pelo horário de Brasília hoje e estendido novamente para as 10 horas da manhã da saída de quem está na faixa de Gaza da porção norte e se dirigisse para a porção sul da faixa de Gaza. Estamos, então, ainda nesse prazo e acompanhando também, né, Sheila, o deslocamento dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. É aquele grupo que estava em uma escola e que, utilizando esse ônibus que foi disponibilizado pela embaixada, conseguiria se deslocar para o território do Egito e, a partir daí, voltar ao Brasil em um avião que foi encaminhado pela Presidência da República. A gente tem atualização disso, né, Sheila? A Roberta Russo, eu peço ao Visacro, por gentileza, segurar um minutinho na linha com a gente, porque a Roberta Russo está aqui no estúdio para nos atualizar dos brasileiros que estão nesse deslocamento. Rô, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Informação confirmada pela Embaixada Brasileira de que esse grupo de brasileiros que deixou a escola católica na faixa de Gaza, nesse ônibus que foi disponibilizado depois do ultimato de Israel para deixar a região, já está na cidade de Khan Yunis, extremo sul da faixa de Gaza. Chegaram ao local, devem ser encaminhados a um prédio que é de um brasileiro, onde serão acomodados em um primeiro momento. Trajeto feito em aproximadamente 30 minutos, que era considerado, claro, extremamente arriscado por causa das dificuldades de acesso, das áreas que foram destruídas por bombardeios e, claro, pelo próprio risco dos conflitos, né? Então, apesar da comunicação da embaixada, avisando que os brasileiros passariam por esse trajeto, tanto em relação a Israel quanto para o Hamas, havia um risco nesse trajeto, mas a informação que a gente tem, e que bom, é que esse grupo de brasileiros chegou a Khan Yunis, serão acomodados para aguardar, então, a autorização para cruzar a fronteira. A gente segue atualizando, a qualquer momento a gente traz novas informações. Importante dizer que em Khan Yunis, esse ônibus deve pegar mais brasileiros. Khan Yunis é a cidade onde está o Hassan, que a gente acompanha, brasileiro, também com filhas brasileiras, que aguarda essa movimentação. É importante dizer que entre Khan Yunis e Rafah, que é a cidade ali na fronteira com o Egito, são aproximadamente 12 quilômetros, então esse trajeto também é considerado de risco. Por isso, devem aguardar por lá até a autorização para seguirem até a cidade de Rafah, onde, possivelmente, havendo essa autorização, conseguirão cruzar a fronteira. Dependemos ainda dessa autorização final do Egito. O governo brasileiro vai posicionar o seu avião mais próximo da fronteira, não mais na cidade do Cairo. Isso é importante dizer. A previsão inicial era de que eles sairiam do Cairo. Isso não deve mais acontecer.
mas vamos aguardar, porque eles vão ser abrigados nesse prédio, né, pela informação da Rô, se juntam aos demais brasileiros, e aí vamos ver a que horas esse ônibus consegue sair de Can Yunis e seguir em direção à cidade de Rafah. Isso. São 19 brasileiros, né? Sendo 11 crianças, 5 mulheres e 3 homens adultos nesse grupo. E aí eu queria justamente ouvir Valeu, gente. do Alessandro Visacro sobre os riscos de uma operação como essa, né? De tentativa de retirada dos brasileiros, desses brasileiros da faixa de Gaza. E não somente dos brasileiros, de outros estrangeiros de forma geral. Porque nós tivemos, né, Visacro, a informação de que o governo americano conseguiu um acordo com o Egito para a retirada de americanos. Depois que essa informação vazou, os estrangeiros também poderiam sair, mas é a única saída da faixa de Gaza. Eu imagino que ali muita gente esteja na expectativa para conseguir cruzar a fronteira, também muitos palestinos. Uma operação como essa, ela é de alto risco? Dá para ser considerada assim? É uma operação que envolve certo grau de risco. Então a gente precisa destacar que no primeiro momento, a Força Aérea Brasileira ela respondeu com muita agilidade, disponibilizando suas aeronaves. Foi um dos primeiros países, o Brasil foi um dos primeiros países a iniciar a retirada dos seus nacionais. Esse tipo de operação chama evacuação de nacionais. O maior risco nesse tipo de ambiente, nesse tipo de conflito, é algo que é chamado proteção de civis. Então, em tese, as partes beligerantes, elas têm que adotar uma série de procedimentos que salvaguarde a proteção desses civis, a proteção de civis de uma maneira geral. Quando você fala que naquele ambiente existem cidadãos de outros países, cidadãos estrangeiros, aí ganha uma importância maior, porque você está falando das implicações diplomáticas disso. Então, imagine que num processo desse, de identificação desses nacionais, da retirada desses nacionais, inicia-se um bombardeio, ou a viatura, ou a coluna em que eles estão se deslocando é confundida com um alvo militar, ou alguma coisa nesse sentido. Então, existe uma série de precauções que têm que ser tomadas para que assegure a retirada em segurança desses cidadãos, desses estrangeiros da zona de conflito. Agora, é o que você falou, ali não é só estrangeiros que estão pressionando a saída de Gaza. Existem também cidadãos palestinos. E aí, a gente precisa chamar a atenção, porque esse é um ponto muito sensível. Tá? Primeiro, a retirada esse fluxo migratório decorrente do conflito, ele pode ser intencional. Se ele for intencional, é aquilo que é chamado de migração coercitiva planejada. Ou seja, Israel vai usar de um meio coercitivo, nesse caso seria uma ofensiva, tá ok? Para obrigar a retirada desses civis, porque esses civis são um complicador para a operação militar. Tá? Não vou nem entrar na questão dos desdobramentos políticos, assim como existiram lá em 1948, na Guerra de Independência, aquele fluxo de refugiados para os países árabes vizinhos. Agora, existe também, quando você faz essa retirada desses civis, Israel sempre teve uma preocupação muito grande. Israel procura, algumas pessoas talvez não entendam isso claramente, o que eu vou falar agora, mas Israel procura seguir muito na marca os preceitos do direito internacional humanitário, que é o direito internacional do conflito armado, é o direito da guerra, as leis da guerra. Israel segue isso muito na marca. Onde é que Israel é acusado de pecar? No direito internacional dos direitos humanos. Aí são duas coisas distintas. Mas em termos de direito internacional humanitário, Israel faz um esforço muito grande. Então, uma das iniciativas que Israel toma é procurar retirar, inclusive ela dá alerta de que vai bombardear um determinado alvo, né? Avisa antes, para que os civis tenham tempo de se retirar. E a gente vê a narrativa do Hamas, ela já vai justamente o contrário. Não fiquem aqui que vocês fazem parte da resistência. Porque quanto mais civis ali, mais problema você cria para o avanço das forças israelenses, e infelizmente, cada morte de civil desse palestino dentro de Gaza é um ativo informacional passivo de ser explorado pelos militantes palestinos
em termos de propaganda no nível político e estratégico. Eu tenho mais uma pergunta, Sheila, não sei se a gente tem tempo, que a gente tem que trazer as A gente tem o atualizações. Visacro, eu não sei, mas a gente vai ficando. Posso fazer mais uma perguntinha, Visacro? Dá tempo? Obrigada. Não, claro. Ah, ótimo. Bem, a gente conversou há pouco com um morador de um kibbutz, né? Ele é israelense, ele é filho de brasileiros e ele está lá. Ele falava e ele trouxe uma demonstração de empatia muito importante, trazendo justamente isso que você está dizendo, que a população ela é refém do Hamas, ela é sempre colocada como escudo, né? E o Hamas por trás se apoiando nessas pessoas. E ele falou também, Visacro, ele falou Horizon, né? E sobre o dia seguinte, sobre a convivência com essas pessoas depois deste momento da guerra, depois deste momento de um conflito que se estende por tantos anos. Você consegue enxergar algum horizonte próximo? Como é que deve se organizar a condição na faixa de Gaza depois dessa incursão iminente de Israel? Vamos lá. Israel, se botar o peso das suas forças armadas sobre Gaza, vai sobrar muito pouco em Gaza, tá? A não ser escombros. Esse conflito, a gente pode colocar, eu fiz menção anteriormente, ele começa nos anos 1930, antes mesmo da criação do Estado de Israel, em 1948. E a construção da paz, isso de uma maneira geral, até numa perspectiva histórica mais ampla para a humanidade inteira, é mais fácil fazer, por incrível que pareça, é mais fácil fazer a guerra do que construir a paz. A ideia de que a paz é uma condição natural do ser humano, interrompida por eventualmente por um espasmo momentâneo de violência, ela não corresponde à realidade. Então, para você construir a paz, existe um esforço muito grande. Tem que ter muita habilidade, muita competência, muita determinação. E para você obstruir os caminhos da paz, é muito fácil. Isaac Rabin, ele foi morto por um radical judeu. Isaac Rabin, ele se esforçou um dos personagens que se esforçou para uma solução negociada para esse conflito. Então, à medida que você escala a violência, você vai alimentando e retroalimentando esse ciclo interminável de ódio, rancor e violência. Quando a gente pega a definição de terrorismo, a maior parte da definição, e são muitas definições porque não existe consenso, a maior parte das definições de terrorismo traz a palavra medo. Mas, por incrível que pareça, o objetivo do atentado terrorista não é provocar medo. O objetivo do atentado terrorista é provocar indignação. Porque quando ele provoca indignação, ele vai gerar uma reação mais forte, uma retaliação, uma represália mais forte. É o que está acontecendo. Então isso vai alimentando esse ciclo de violência. Isso obstrui, de forma muito fácil, muito clara, as possibilidades de uma solução negociada. Então, quando a gente coloca a responsabilidade pela paz, por exemplo, o discurso comum, né, aquele discurso vulgar, que a responsabilidade pela paz está em Israel, está com o palestino, ou às vezes com a gente, com aquela visão, está com o americano, com a visão imperialista dos Estados Unidos, etc. É uma visão muito simplista. A gente tem que perguntar qual é o papel, por exemplo, dos governos dos países muçulmanos que compõem o Oriente Médio. Então, repito, se a gente olhar ao longo da história, esses países fizeram muito pouco pelo povo palestino, que não seja enviar armas para eles. É lógico que esses estados, eles têm seus interesses, eles têm suas próprias dificuldades, suas limitações, etc., mas são atores que a gente tem que perguntar o papel desses estados na manutenção desse estado, desse quadro permanente de beligerância. Perfeito. Poderíamos ficar aqui mais 1 hora, certamente, com perguntas e aprendendo demais, mas a gente precisa encerrar a entrevista, agradecendo muito ao Alessandro Visacro, analista de segurança e defesa, autor dos livros A Guerra Irregular e A Guerra na Era da Informação. Visacro, muito obrigada pelo seu conhecimento, por dividir o seu conhecimento conosco, nos ajudar nessa cobertura, e um bom dia.